Ok, então, pessoal, qual que é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre política, planejamento e legislação educacional, tá? Vamos trabalhar hoje com os conceitos e relações desses dois termos, ok? Isso corresponde à unidade 4 do livro de vocês, tá? Primeira parte. Então, pessoal, recapitulando a aula passada, né? Na verdade, as aulas passadas. Nós vimos nas unidades anteriores que as práticas administrativas, elas fazem parte da própria evolução humana, né? Embora que a questão da sistematização, né, a organização dessas práticas administrativas, elas são recentes, né, dentro do sistema das teorias organizacionais, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, isso ocorreu entre a passagem do século XIX para o século XX, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar com o conceito de administração. Pessoal, o que é administração? A gente costuma ouvir bastante sobre esse, na nossa disciplina, né? Que são administrar, o gestor, o administrador. Então, o que a gente pode falar? Qual que é o seu conceito sobre o processo de administração? Professora Aline, o que você poderia falar sobre a questão da administração? Administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados, né? Então, a gente pode dizer que na frente da administração sempre que tem que ter uma pessoa, né? Não tem como nós criarmos uma ferramenta. Essa ferramenta vai administrar tal setor e você não precisa de ninguém à frente. Eu acho sempre interessante frisar isso, porque nos tempos de hoje tudo é criado, eles criam uma ferramenta, mas na frente da administração sempre tem que ter uma pessoa. A professora Jamile vai passar certinho o conceito, mas eu acho bem legal às vezes citar o exemplo, por exemplo, da administração de conflitos. Dentro da administração, como que uma pessoa consegue lidar com determinadas situações dentro da empresa, dentro da organização? E a gente estava até discutindo isso, e dentro da escola existem muitos conflitos em determinadas áreas, com professores e alunos, dentro da secretaria, na diretoria, né? E não existe uma ferramenta que vá lá e resolver tais problemas. A gente precisa de uma pessoa à frente disso. Então, por mais que hoje em dia nós tenhamos muitos mecanismos para a solução, sempre tem que ter uma pessoa à frente disso aí. Exatamente. E é até interessante a gente frisar também que é comum a gente ler durante as unidades do nosso material didático o conceito de gestão e de administração. Eles vão sendo intercalados, né? Então, o que a gente poderia falar que seria a diferença entre gestão e administração? Teria alguma diferença, professora? Quando uma pessoa fala, eu estou gerindo, eu estou administrando, é a mesma coisa. E quando for, porque o livro ele fala das duas maneiras, isso, né? Mas é a mesma coisa. Você está gerindo e você está administrando, é a mesma coisa. Aí é até interessante porque geralmente quando ele fala da figura do administrador, ele costuma falar o gestor, e quando ele fala do sistema, ele fala a administração, né? Então, só para a gente trabalhar na questão da desambiguação desses dois termos, né? Então, como a professora falou, eles correspondem à mesma coisa, né? Então, vai depender de quem estiver abordando o assunto. Então, vamos verificar qual que seria um conceito literal para o significado de administração. Pessoal, segundo o autor Paro, que tem no livro de vocês, o que seria administração? Segundo ele, a administração é a utilização racional, olha só, de recursos para a realização de fins determinados, ok? Então, eu planejo, né, um determinado fim, né, uma determinada atividade, e eu vou gerenciar os recursos, né, para que todos consigamos trabalhar em prol daquele fim, tá? Então, o que acontece? Inicialmente, a administração se configura como uma atividade
exclusivamente humana, como a professora Aline falou. Não tem como você criar um sistema operacional para gerenciar uma equipe. Você pode criar um sistema para gerenciar o quê? Como agenda, para gerenciar as etapas dos planos, das metas da equipe, mas não para gerenciar a equipe, tá? Aí, segundo o Paro, somente o homem é capaz de estabelecer livremente, tá, objetivos a serem cumpridos, ok? Então, interessante essa definição. Só aproveitando essa parte do conceito de administração, nós citamos as ferramentas, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas implantações de sistemas de informação dentro de algumas organizações. E é engraçado porque são sistemas muitas vezes caríssimos, né? E ele é aquele sistema que você vai lá e dá um clique e ele te mostra gráfico de tudo que está acontecendo dentro da tua organização. Muitas vezes dentro da escola a gente pode colocar um sistema, é a frequência, tudo hoje está sendo informatizado, né? E quando nós recebíamos o treinamento na implantação desses sistemas, todos os nossos treinadores, eles falavam, o sistema é ótimo, mas se você colocar informações equivocadas, se você não carregar informações nesse sistema, ele não vai funcionar. Exatamente, se você não tiver alguém que consiga apontar os problemas, interpretar os problemas, as falhas que o sistema está demonstrando, não vai adiantar de nada, você só vai ter mais algo para acusar da falta de gestão. Então, por mais que nós sempre estamos falando das ferramentas, e por mais que existam ferramentas ótimas para o sistema de gestão, se nós não alimentarmos da maneira eficiente e eficaz essas ferramentas, não vão servir de nada. Você vai pagar um absurdo num sistema de informação para quando você for coletar as informações dele, elas não vão estar corretas, entendeu? Então, sempre, por isso eu acho bem interessante quando ele fala da figura humana, porque por mais que... racionalidade. Por mais que o foco hoje tenha... Nós temos visto até robô que está fazendo o serviço de babá, essas coisas. A gente tem visto isso, né? Mas se não tiver a figura humana controlando essas coisas, não vai funcionar. Pelo menos por enquanto, né? Pois é, por enquanto, né? Então, pessoal, vamos trabalhar também as características da gestão moderna. Nós falamos bastante nas aulas anteriores, né? Sobre a questão dos tipos de gestão, né? Então, a gestão moderna, né, a gestão que é preconizada hoje, é a ideia da democratização, né, do trabalho e da escola. Aí outro ponto, se é uma gestão, se é um fortalecimento da democratização, tem que ter a participação responsável. Olha só, não é só chegar lá, eu vou participar e não fazer nada e não preservar nada, né? Então tem que ser uma participação responsável de todos, tá? Com os resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população, ok? Então disso tudo nós podemos dizer que nós estamos passando por um processo de ressignificação do conceito de educação. Ok? Então, só para relembrar, nós tivemos uma série de períodos, né, professora, durante o desenvolvimento da escola. A gente viu questão da gestão burocrática, né? Na verdade, a gestão moderna, ela entra naquele último período que a gente estudou, né? O Taylor estudava só a parte da operacional, o Fayol estudava só a parte gerencial, aí nós tivemos o Maio que estudava só a parte das pessoas, né? Isso. Aí nós começamos a unir a empresa, a organização
com os colaboradores. E isso aí que ajudou a gente a dar um novo conceito para a gestão moderna. Por quê? Porque as pessoas começaram a participar mais dentro da organização, que é o que a gente fala que é o fortalecimento da democratização, né? As pessoas começaram a ter um pouco mais de voz dentro da organização. E isso ajudou também bastante na tomada de decisões, né? Exatamente, né? Então a gente viu que esse processo de democratização, ele foi um movimento que ele começou a tomar força ali em meados da década de 80 com Simon, né? Na verdade, a obra dele é lá de 1949, mas assim, o processo começou a consolidar mesmo lá por meados da década de 80, né? Onde começaram a frisar bastante essa ideia da democratização, né? Dentro da administração, independente se ela for pública ou se ela for privada, né? Então, isso foi um marco dentro do processo administrativo, né? Então, mas conforme nós tínhamos conversado, ainda é possível verificarmos, né, dependendo do tipo de organização, nós identificarmos algum traço mais burocrático ou mais democrático, né? Então, a gente, às vezes, é mais autoritário, então a gente consegue encontrar algumas tendências ainda, né? A gente ainda não consegue, como a gente falou, não existe um sistema perfeito que você vá padronizar e aplicar em todas as organizações, né? Você precisa pesar as características daquela organização e verificar bem quais as práticas que eu posso equilibrar aqui dentro do meu sistema, né, para que a gente consiga ter um equilíbrio, ter uma harmonia, né? Mas aí a gente verifica, a gente viu que o setor público, embora exista tentativa, né, de tentar democratizar o serviço público, ainda tem setores que são burocráticos. A gente viu na participação dos alunos, né, na aula passada, que muitas vezes é necessário ter a questão burocrática, né? Porque a burocracia, nós até presenciamos isso na aula passada. Ela é uma conversa assim bem difícil de se discutir dentro da escola, porque existe muita burocracia dentro da escola, né? E nós até conversamos porque ela precisa existir. Não tem como ter uma escola se não tiver um pouco de burocracia, né? Só que conforme nós falamos também de todas as teorias administrativas que nós vimos, nada que é demais é bom, né? Então, às vezes, o interessante é você colocar um pouco de cada teoria dentro da escola, né? Ela tem que ser participativa, né? Porque pode ser que nós podemos ter opiniões contrárias, né? Mas eu acho que tanto dentro de uma escola quanto dentro de uma organização é muito difícil quando a decisão ela é focada numa pessoa só, né? Porque vai existir um dia que essa pessoa não vai estar certa. E como só ela que toma a decisão, ela vai tomar uma decisão errada. E quando nós temos um conselho, quando nós temos mais pessoas envolvidas nesse processo decisório, a chance de dar certo, a chance de a gente não ter erros é muito maior, né? Porque cada um desses membros, ele vai observar a situação, né, o objeto de um ângulo diferente. Então é mais fácil, né, que todos consigam ter uma visão maior, né, daquela situação. Então as contribuições são maiores, né? Às vezes por exemplo, o que a professora Aline ela está vendo eu não vejo, né? E vice-versa. Então é importante que o processo de administração ele não seja centralizado, sobretudo dentro de uma instituição pública, né? E sobretudo dentro da escola, porque você não tem uma atividade restrita àquele ambiente. A gente já viu, vocês estão vendo dentro da disciplina também de gestão democrática, que você tem que preparar cada vez mais a escola, ela tem o papel, né, ela intervém na sociedade, porque ela está preparando indivíduos para atuarem, né, ali naquela organização. Então,
não cabe a ela trabalhar de forma isolada, tem que ter a participação de todo mundo, tem que ter diversas contribuições para que você possa ofertar o que for de melhor para a sociedade. Logicamente que a figura de quem vai optar pela decisão, tem que ter uma pessoa que é responsável por Exatamente. isso. Mas dentro de um consenso entre várias pessoas. A professora acabou de citar que pode estar vendo uma coisa e eu não, né? Isso acontece muito, por exemplo, na tomada de decisão, que eu posso achar que é algo bom para o meu departamento, e por isso que é interessante todos participarem, porque lá para o teu departamento pode vir a ser falho ou prejudicar de alguma maneira. Então, é nessa discussão, é nesse conselho que nós vamos chegar num consenso. Por exemplo, assim, nós queremos o melhor, mas eu não quero melhorar o meu setor prejudicando o teu. Eu quero melhorar o meu setor melhorando o seu, né? Isso dentro de organizações e dentro das escolas também. Exatamente. Então, continuando. Então, nós vimos que a educação ela está passando por um processo de ressignificação, né, do conceito de gestão, ok? Aí, nós podemos, dentro do que nós vimos nas aulas anteriores, nós podemos identificar 2 tipos de gestão dentro do sistema escolar, né? A gestão autoritária, né? Então, nós temos até a figurinha aqui, né? Ó, o dedinho apontando, né? Eu estou mandando, é para fazer. Então, a equipe aqui, né? Os colaboradores, eles elegendo aquela figura, né? Nem sempre elegendo, às vezes imposta, né? A figura do chefe, né? Então, o chefe mandando. E temos a gestão democrática, da qual acabamos de falar, que é aquela ideia da participação, né? Todos no mesmo nível, né? E todos trabalhando na construção, né, da escola, né? Então, nós temos a gestão, os educadores, né, os pais. Então, no sistema escolar, nós podemos identificar essas 2 formas de gestão. Da gestão autoritária, a gente já falou da questão da centralização das tomadas de decisão, né? Então, é muito comum a gente ter a figura do diretor, né? Aí, por exemplo, tem o diretor em maior escala. Aí, dentro de sala de aula, temos o professor, não tem aquela ideia, né? O professor, às vezes o professor está errado. Aí, tem aquela ideia de, não pode falar porque o professor está certo, o professor é o professor, né? Então, isso está errado. Aí, em determinados grupos dentro da escola, né? Então, você tem dentro da questão da escola, você tem os núcleos. E cada núcleo, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar como se fosse um chefe maior, né? Aquela pessoa que vai estar no centro de todas as decisões, tá? Aí, o que acontece? Segundo esse tipo de gestão, né? A participação na gestão, ela basta ao diretor e aos seus auxiliares mais próximos, né? Por exemplo, o vice-diretor lá na sua escola, os supervisores, os assistentes, né? Por exemplo. E a ideia também do domínio de técnicas e conhecimentos, né, da gestão, eles são exclusivos a essa figura, né, esse grupo. Então, conforme nós estávamos conversando, na gestão autoritária é aquela ideia da centralização, né? Então, você tem, como a gente falou, tem os núcleos, né? Então, dentro da escola, você tem um núcleo ali na secretaria, tem um núcleo dentro da supervisão, a sala de aula é um núcleo, a direção é um núcleo. Então, dentro de cada núcleo, você tem como se fosse um chefe, né? E tudo está centralizado nele. Então, na sala de aula, é o professor, né? Às vezes, o aluno, eu lembro que eu achei muito interessante que, por exemplo, na cidade onde eu nasci e me criei, o sistema de educação era muito aquela coisa assim, ainda austera, né? Então, às vezes você percebia que o professor se equivocou
num conceito, né? Embora que, tipo, o professor ele não é ele não está 100% certo, né? Ele pode cometer erros. Então, mas a gente tinha aquela ideia, aquele conceito assim de que professor ele tem que estar sempre certo. Está sempre certo, e se ele estiver falando alguma coisa que eu vi em outro lugar ou no livro que é o contrário, o livro está errado, está todo mundo errado, mas a pessoa está certo, né? Então eu tinha muito essa visão. Aí eu lembro que uma época eu peguei e mudei para o Paraná, né? E lá eu fiquei encantada, assim, como que era o processo de ensino, porque o professor falava, aí o aluno falava, não, professor, eu não concordo com o senhor. Eu olhei para trás assim, como assim você não concorda com o professor? Né? Não pode, é o professor. Então, aquilo, assim, para mim foi um marco, assim, na minha vida, porque você desmistificou aquela figura do professor. O professor, ele não é detentor supremo do saber, né? Ele é um profissional que ele está ali para me ajudar, para ajudar os demais alunos a trilharem o caminho do conhecimento, né? Então, ele pode ter um conceito falho, né? E é interessante esse processo de contribuição dentro da sala de aula. Então, a minha ideia de participação já mudou ali aos 14 anos, né? Naquela sala de aula. Então, e isso foi muito marcante para mim, e eu fico pensando, eu hoje enquanto educadora, fico pensando nesse tipo de comportamento, né? Você enquanto um gestor, mesmo que temporário, você não pode se posicionar com a ideia de autoritarismo, né, de autoridade. Você não pode intimidar a sua equipe, você não pode desmerecer seus colaboradores. Você tem sempre que trabalhar no sentido do incentivo, da participação, da colaboração, né? Então, a escola é um espaço muito rico desses exemplos de gestão, porque às vezes você, de repente, pode encontrar, às vezes, vários setores, vários núcleos dentro da escola com sistemas de gerenciamento diferentes, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, a gente sempre elogia o setor de administração e planejamento, porque você percebe, assim, que é tudo tão sincronizado, todo mundo participa, todo mundo sabe o que tem que fazer. A gente fala assim, nossa, é o setor mais perfeito dentro da nossa unidade de trabalho, né? Porque você percebe as características da gestão daquele núcleo. Aí você já observa que em outro setor já é um pouco diferente, já é uma ideia de um processo mais centralizador. Então, você verifica como isso reflete na qualidade do trabalho da equipe. É interessante porque aquele mito de que o professor tem que saber tudo não existe mais, né? A partir do momento que você está na frente da gestão da tua escola, da tua organização, se você passa essa ideia de que eu sei, eu decido e eu faço, você tem que estar ciente de que você vai ter que arcar com isso, né? Uhum. É a primeira oportunidade que alguém tiver para te mostrar que você está errado, vai ser complicado, né? Uhum. E essa história que a professora citou da escola, que, professora, eu não concordo, eu acho... Nós estamos em constante aprendizado. Você está dando aula, você está aprendendo com seus alunos, né? Sim. É uma troca de informações, né? E eu sempre achei interessante isso, porque uma vez eu perguntei para uma professora minha, né? Uma dúvida que eu tinha dentro da organização que eu trabalhava. Chegou uma situação lá que eu não sabia administrar aquilo, era dentro da parte de recursos humanos, né? E eu cheguei para ela e mostrei para ela, e falei assim, olha, eu preciso da tua ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. E ela falou assim, eu também não sei. E ela falou assim, mas eu tô feliz, sabe por quê? Porque agora eu vou aprender alguma coisa junto com você. Então, nós duas fomos buscar uma solução para aquilo. Eu achei bem interessante a postura dela nisso, porque ela não teve aquele recuo de falar que não sabia, e ao mesmo tempo ela falou, eu fico muito satisfeita quando alguém chega com uma dúvida que eu não sei responder. Porque é mais uma coisa que eu vou aprender. Exatamente. E eu acho isso muito interessante, né? E dentro da gestão autoritária, isso não acontece muito, porque essa troca de informações, ela não é muito normal, ela é mais focada no eu sei, eu posso e eu decido, né? Exatamente. Então, pessoal,
Dentro do processo de educação, né, nós podemos partir da ideia de política pública, tá? A gente trabalhou com a ideia de que você precisa desenvolver ferramentas, né, para gerenciar o processo de ensino, o processo de gestão, só que nós precisamos de algumas ferramentas para viabilizar esse processo, ok? Então, nós precisamos das políticas públicas. O que as políticas públicas são importantes dentro do sistema, organizacional como um todo, né? As políticas públicas, elas são conjuntos de programas, tá? Ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, ok, pessoal? Gravem bem isso aqui. E esses desenvolvimentos de programas, ações e atividades, eles podem ser desenvolvidos de forma direta ou indireta, tá? E pode ocorrer a participação, né, permite a participação dos entes públicos ou dos entes privados, tá? E qual que é o objetivo dessa participação dos entes públicos ou privados? É assegurar determinado direito, tá, de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, tá? Mas aí dentro da ideia de políticas públicas, pessoal, tem um conceito muito importante que é o de política social, porque a política pública, ela não vai, como que a gente fala, atender os segmentos diretamente, ela vai precisar de uma política social, tá? Então, quando a gente fala aqui da participação dos entes públicos ou privados, né, que eles vão contribuir para assegurar o direito de um segmento que pode ser social, cultural, étnico ou econômico, nós precisamos desenvolver políticas sociais para isso, tá? Então, essas políticas sociais, elas asseguram à população o exercício do direito de cidadania, tá? Qual que é o direito de cidadania? É você participar, tá? Você melhorar a sua sociedade, tá? E que melhorias, quais setores requerem essas melhorias? A educação, saúde, trabalho, tá? Assistência social, previdência social, justiça, agricultura, né? Saneamento, habitação e meio ambiente, ok? Então, nós temos, dentro das políticas públicas, nós temos as políticas sociais. Então, as políticas públicas, elas são desenvolvidas pelo governo. Então, o governo, ele decreta lá, nós vamos desenvolver políticas para determinado setor. Mas quem que direciona os segmentos onde a política pública vai atuar? São os movimentos sociais, aqui dentro da política social, tá? Então, os movimentos sociais, eles vão atuar dentro da política social, eles vão garantir que os direitos dos setores sejam assegurados, tá? E dentro da política social, nós podemos ter vários tipos de políticas. A gente não citou aqui que pode ter educação, saúde, trabalho. Então, a política educacional, ela é um desdobramento de uma política social. Então, pessoal, aí a gente falou aqui da questão da gestão democrática, né, da ideia da participação de todos, né, do dever de todos conhecerem os princípios da gestão, como que funciona a sua organização, da questão da participação coletiva, tá? Aí, no que isso interfere dentro de uma política pública? É porque, para que a gente consiga desenvolver a política pública, nós precisamos planejá-la, tá?
E após planejarmos e definirmos todos os planos e metas, nós precisamos de desenvolver legislações que assegurem, né, a consolidação dessas políticas, tá? Então, quando a gente fala em gestão democrática, a participação da comunidade, dos diversos segmentos, vai entrar aqui nesse processo, né, do planejamento, né, dessa política. Por isso que o processo de gestão democrática é importante dentro, né, do processo de determinação de políticas públicas, tá? Então, nós falamos aqui a respeito das políticas sociais, né? Qual que é a relação entre políticas sociais e educação? Então, nós falamos que é a questão de que as políticas educacionais, né, elas são desdobramentos das políticas sociais, ok? Então, outro ponto. A política social, pessoal, ela não pode ser vista como sendo um papel a ser desempenhado, tá? Somente pelo Estado. Então, como nós falamos, as políticas públicas, elas são características do Estado, mas as políticas sociais, elas são características da sociedade, tá? Ideia dos movimentos sociais. Então, nesse contexto, é necessário existir organização e mobilização dos grupos, tá? E esses grupos, eles vão ajudar a estabelecer os padrões dessa política e da própria, no caso da própria educação, tá? Então, essas políticas, elas sofrem influência direta desses movimentos sociais diversos. Ok? Então, pessoal, com relação aos movimentos sociais, nós temos ali o movimento dos sem terra, luta pelo quê? Reforma agrária. Aí temos aqueles movimentos ambientais, que lutam pelo quê? Pela conservação das florestas e do meio ambiente, né? Aí nós temos uma série de movimentos, né, de grupos sociais que eles atuam de forma a direcionar, né, a implantação das políticas públicas, porque, por exemplo, o governo, ele não pode ser 100% responsável, né, a ideia da gestão autoritária, eles não podem ser 100% responsáveis por tudo, identificar tudo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não, você tem que ter o setor interessado, né, o grupo interessado que somos nós, né, sociedade, os grupos que se sentirem lesados ou, como é que a gente fala, de certa forma desamparados. É o exemplo que a gente acabou de passar, né? Muitas vezes eles criam essas políticas e para nós não ficou legal, né? Não ficou, exatamente. Né? Por isso que fala que a política social, ela não é vista por um indivíduo isolado, ela é um movimento, elas são grupos que defendem, né, uma melhoria dessas políticas que são implantadas. Enquanto as políticas públicas, ela é o governo que decide fazer ou não fazer, é exatamente, é focado somente nisso. E nós precisamos lutar pela melhoria disso aí, né? Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, questão de que a professora falou, aquela ideia, que nem sempre uma política pública, né, uma política social, ela vai me trazer algum benefício, né? Às vezes ela vai atender um outro grupo, mas a ideia é que possa atender todos, né? Mas, por exemplo, a gente verifica que tem os movimentos ruralistas, né? Então eles querem o quê? A gente quer terra, a gente quer mais espaço para plantar, para paz, para tudo. Aí vem o movimento ambientalista, não pode derrubar, a gente quer árvore, né? Então você percebe que o governo fica ali tentando, né, mediar os conflitos. E são os grupos que tá brigando cada um pela melhoria do seu espaço. Isso, ali, né? Um acha que tem que terra, outro acha que não pode dar, né? Então é complicado isso aí. E exatamente nesse exemplo que a professora citou, o governo fica muitas vezes administrando esses conflitos desses grupos, né? Dessas políticas sociais. Exatamente. Aí, pessoal, como exemplo de políticas públicas, por exemplo, a gente não tem políticas de acessibilidade, por exemplo, não podem entrar agora quem for deficiente visual não tem que
direito a entrar com seu cão-guia nos estabelecimentos, né? Então, nós temos políticas públicas para mulheres, por exemplo, licença maternidade. Gente, não teve as alterações na legislação nós temos empresas privadas que dão 4 meses de licença maternidade, outras que dão 6 meses de licença maternidade aqui no Brasil, né, professora? Uhum. Aí... Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo não dá esse benefício, que as empresas são obrigadas a dar a licença, né? Então, é bem interessante a maneira como cada país lida com isso, né? No Canadá, a gente estava vendo que é 1 ano de licença. Pois então, já estou comprando a minha passagem para lá. Então, é bem complicado isso aí. Exatamente. Aí, outras políticas. Políticas na educação. A gente tem políticas, né, para erradicar o analfabetismo, né? Estatuto do idoso, assegurar os direitos do idoso. Políticas na saúde, né? O Sistema Único de Saúde. Tá? As políticas sociais, olha só a participação, né, de todos os membros, né, da sociedade, tá? Então, a ideia das políticas, pessoal, é que elas têm que refletir os anseios, os interesses e as contradições. Lembra dos movimentos dos ruralistas, ambientalistas, né? Então, elas vão trabalhar, né, com relação a esses conflitos, contradições, né, anseios dentro da sociedade, tá? Então, no final, as políticas públicas, elas não podem serem tendenciosas, né? Só pesar para um lado e prejudicar o outro. Elas têm que conjugar todos os fatores, todos os direitos, todas as necessidades, né? Desde das necessidades culturais, sociais, econômicas, políticas, tem que pesar tudo, tem que dar um jeito de equilibrar tudo, tá? E ela vai... Aí, por que é importante a participação dos movimentos sociais? Porque a gente vai ter muito o poder público no domínio e não necessariamente a gente vai ter representatividade da sociedade, alguém interessado em manter os direitos da sociedade, né, dentro desse poder público. Então é importante nós termos a força dos movimentos sociais, né, agindo de forma a equilibrar, né, essa força. Então, com movimentos sociais, né, nós temos aqui passeatas demonstrando precisa dos movimentos sociais, né? Época da Copa, que geraram vários protestos, né? Pessoal querendo escolas do padrão FIFA. Movimento dos sem terras, que eles lutam pela reforma agrária, né? E essas políticas públicas, pessoal, da qual nós temos falado, elas têm que ser desenvolvidas por iniciativa do poder executivo ou legislativo, né? Que pode ser em conjunto ou em separado, né? E eles vão atender o quê? As demandas e propostas da sociedade em seus diversos segmentos, conforme nós falamos, tá? E com relação à política educacional, pessoal, a política educacional, ela tem como objetivo, né, o atendimento às necessidades do povo, tá? E ela tem a missão de solucionar problemas, tá? Problemas educacionais, claro, são políticas educacionais. E são diversos, né? A gente tem a questão do analfabetismo, questão da acessibilidade, da inclusão. Nós temos vários problemas dentro desse universo escolar, né? E, geralmente, esses problemas, eles estão presentes, há muito tempo, né? E apesar dos esforços governamentais, eles ainda representam, né, grande desafio para o poder público resolver, né? Então, para que você consiga atender a essas demandas, por exemplo, nós podemos falar de algumas legislações que foram desenvolvidas de modo a viabilizar esse processo. Então, nós temos, por exemplo, Lei da Transparência, para assegurar o quê? A questão da participação popular, né? E a participação popular dentro do processo de elaboração e discussão dos planos. Ok? Aí,
Que planos são esses? Desde as diretrizes orçamentárias, tá? Até na execução dos orçamentos, ok? E outra parte importante é que você tem isso tudo disponibilizado de forma eletrônica, né? Você consegue entrar hoje, acessa a internet e encontra todas essas informações sobre o gerenciamento dos recursos públicos, tá? Pessoal, para você viabilizar uma política pública, você precisa de alguns instrumentos, tá? Para quê? Esses instrumentos, eles servem para você planejar, executar, monitorar e avaliar uma política pública. Começam pelos planos, depois pelos programas, depois pelas ações e, por último, pelas atividades. Então, os planos. Os planos, eles estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos a serem alcançados, tá? Em períodos relativamente longos, ok? Então, não é curto prazo, é longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente fala de planos de educação, vocês já ouviram falar de planos decenais? Então, o que acontece? As metas, elas são estabelecidas para você ver o resultado em 10 anos, né? Então, é um tempo bem grande. E esses planos decenais, eles são bastante comuns dentro do processo da gestão escolar. Agora, temos os programas. O que os programas fazem? Eles vão estabelecer os objetivos, tá? Então, eu tinha estabelecido o quê? As minhas necessidades. Agora, eu vou estabelecer os meus objetivos, que são gerais ou específicos, tá? E eles vão focar em determinado tema ou determinado público. Da educação, nós não temos, por exemplo, educação para programas para educação básica, programas para educação superior, tá? Então, nós temos uma série de programas. Então, aqui a gente tem exemplo, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, né? Para promover a troca de conhecimento, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Programa de restaurantes populares, tá? Programas de saúde, né? E as ações que elas vão determinar os objetivos, né? Que elas vão concretizar, vão viabilizar o processo, tá? Aí, por exemplo, nós podemos citar como ações no âmbito educacional, né? Os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Aí, lembra que a gente falou que ele também serve como forma de avaliação? Então, nós temos a avaliação para mensurar os indicadores da educação básica, o Enem para avaliar o ensino médio e os sinais para avaliar o ensino superior, né? Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, nós trabalhamos um pouquinho com as formas de gestão. A gente viu que tem gestão autoritária, gestão democrática, a relação entre política, planejamento e legislação, políticas públicas, políticas sociais e políticas educacionais. Agora, vocês terão um tempinho para fazer as atividades. Voltando, nós vamos discutir mais, né? Vamos trocar algumas ideias a respeito do tema da aula de hoje e a gente está esperando sua participação, né, professora Aline? É isso aí, estamos aguardando aqui as respostas às questões. Ok, tudo bem? Então, até logo!